Então, vamos dar início à nossa segunda etapa da nossa jornada de conhecer um pouco mais essa questão da perda auditiva, da surdez. Eu sempre falo para os meus alunos que quando eles fazem curso para aprender a se comunicar com pessoas surdas que usam a língua brasileira de sinais, eles estão focando apenas um grupo. Eu sempre faço uma comparação que dá para você compreender. Imagine que você está numa sala e tem 9 cadeiras. Todas estão ocupadas, sendo que dessas que estão ocupadas, tem uma pessoa que é surda e que usa a língua brasileira de sinais, a Libras. Então, naqueles 9 lá, né, tem uma pessoa que usa. E aí, como você fez o curso, então você imediatamente começa a conversar com ela. Só que você acha que os 8 que sobraram são ouvintes, mas não são, também são surdos. Aí você, admirado, né? Uau! Então eu vou usar muito bem, né, o que eu aprendi do curso, porque imagina, todos aqui, aí você se dirige para o primeiro, ele faz assim. Aí você se dirige para o outro, ele diz assim, eu falo, mas não ouço. Aí você se dirige para o outro, que diz assim, eu estou ouvindo o que você está falando porque eu fiz o implante coclear, mas você tem que olhar para mim. Direciona teu olhar para mim, para eu poder, junto, ler a sua boca. Aí você assim, gente, e os outros? Cada um tem um perfil. Tem aquele um que a família, ou onde ele morava, ele ficou afastado, não foi para a escola, não teve acesso à tecnologia, a nenhum tipo de tratamento, e aí ele utiliza gestos que a família entende ele. Mas quando ele sai da casa dele para conversar, quer dizer, a família entende entre aspas, né? A família como que criou uma linguagem ali, meia rudimentar, para que ele pudesse, então, apontar e eles também. Então, é muito comum que aponte ou que comente, tia fulana, tia Sônia, aí eles fazem um sinal, ou o próprio surdo, né? Tem um jeito de lembrar quem é a tia Sônia. Mas isso não é comunicação. Você identificar e apontar é um meio de se expressar, de comunicar. Mas e a expressão? E quando você deseja falar com aquele surdo, passa uma informação importante para ele. E o surdo, quando ele quer, se ele quisesse, por exemplo, falar a respeito daquilo que ele está sentindo. Então, nesse caso de surdos assim, eles estão presos como que dentro de uma caixa forte, né? De um carro forte, de uma caixa preta do avião, né? Bem trancada, porque ele não aprendeu a escrever, a ler, ele não utiliza aparelho, ele não tem nenhum resíduo auditivo, ele não teve convivência com nenhum surdo. Então, é daquele tipo de surdo que, quando a gente vai conversar, não vamos rotular. Existem casos, casos e casos. Mas é aquele tipo de surdo que ele só e a gente não compreende, e ele também não. Então, naquela sala imaginária, você entrou achando que aquele um sabia Libras e estava ótimo, maravilhoso, e você descobriu que todos os outros, eles têm graus diferentes de surdez, eles têm modos diferentes de se comunicar, e aí você está naquele impasse. E agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me comunicar com aquele um que é idosinho, que fala perfeitamente, mas ficou surdo por conta da idade? Aquele um que eu acabei de falar, aquele ali que faz leitura labial. Então, tem uma infinidade de pessoas surdas, ou que ficaram surdas, que a gente chama de ensurdecidas. E aí você tem que perceber o seguinte, para cada tipo de surdo, existe um tipo ou um modo de abordar e de conversar. Vou tomar uma aguinha e a gente vai para o próximo vídeo. Então, nesse terceiro vídeo e último, a gente vai conversar sobre um tipo de surdez ou um modo de se expressar que alguns surdos têm, que faz com que quem não entende, quem não convive, ele fica confuso. Então, nós temos, por exemplo, surdos famosos que eles, apesar de não ouvir nada, eles falavam muito bem. Então, nós temos, por exemplo, essa pessoa aqui, a Sueli Ramalho, nós temos a Paula Pfeiffer, e nós temos muitos dessas identidades surdas, pessoas que desenvolveram com a tecnologia, sem a tecnologia, e eles conseguiram desenvolver a fala. Quando você vai ouvir essas pessoas nas redes sociais e a história de cada pessoa, algumas dessas histórias faz com que você fique muito intrigado. Porque você pensa assim, mas por que meu parente que é surdo não ficou assim? Por que com minha mãe não ficou assim? Minha irmã?
Por que que comigo, né? Às vezes você está assistindo, você tem perda auditiva e você está se perguntando, por que que eu não consegui? Então, dentro desse conjunto de experiências de pessoas que tiveram perda auditiva e que desenvolveram muito bem a fala, o que há por trás, o que está aqui atrás, que eu não estou vendo? O que eu estou vendo aqui, a pessoa falando, a pessoa se comunicando, né? Mas o que está por trás disso? Então, é isso que você precisa saber. Então, eu vou passar para você algumas coisas, alguns links, algumas pesquisas que você precisa ir atrás. Se eu fosse fazer aqui um vídeo falando de todo tipo, seria um vídeo muito longo, muito cansativo. Então, eu já coloquei para você, então, a partida. Essas pessoas que são surdas, que nasceram surdas, mas que falam bem e que causam uma certa estranheza, que a gente fica assim, mas por que que a minha irmã, por que que meu pai não fala? Então, você tem que descobrir o que está por trás disso. Cada surdo que fala, se a gente for pegar esses surdos e juntar e fazer uma pesquisa, uma entrevista, você vai descobrir que o que ajudou aquela pessoa foi diferente dessa aqui, que foi diferente dessa, que é diferente dessa. Mas o que que elas têm em comum? O que que essas pessoas têm em comum? Olha, alguns requisitos a gente percebe que fez a diferença. Primeiro, uma vontade muito grande, pessoal, uma vontade da pessoa, tá? De conhecer o lado de cá. Então é como se fosse assim, eu nunca fui para os Estados Unidos. Eu nunca fui para Disney. É tão bonito, a gente vê na TV, é tão legal. Mas eu não tenho dinheiro para ir para os Estados Unidos, nem tenho dinheiro para pagar um passaporte para Disney, né? O que que eu faço? Eu vou olhar os filmes da Disney, eu vou olhar no YouTube, eu vou fuçar na internet, eu vou conversar com quem já foi. Para mim basta, já que eu não posso ir. Então, para algumas pessoas surdas, elas têm vontade de conhecer o lado de cá, que é o lado dos barulhos, o lado dos ouvintes. E com isso, ela, intrigada, ela quer conhecer um pouco mais, ela quer se comunicar também. Então você percebe que isso é uma coisa pessoal. Isso é um desejo da pessoa. Isso é uma das possibilidades. Segunda possibilidade é que, dependendo da circunstância do lugar onde ela nasceu, da família que ela cresceu, às vezes a comunidade ali, como um todo, família e tudo, impôs que ela não podia ser diferente. Não aceitou a surdez e assim queria que ela ficasse modelada igual a todo mundo. E com isso a pessoa, digamos assim, ela foi sugestionada a fazer terapias e terapias e terapias. Aquelas que aprenderam a falar, que não tiveram prejuízo na escola, como assim? Enquanto ela estava fazendo fono para aprender a falar, lá na escola ela estava passando por séries, né? Alfabetização, o conceito de número, de letras, o alfabeto, juntando as sílabas. Será que essa pessoa que fala hiper bem, ela conseguiu se alfabetizar? Então, é um caso para você entrevistar. Hoje em dia, com as redes sociais, é muito fácil você, por exemplo, seguir esses surdos que falam e você perguntar como é que foi o seu período de alfabetização. Já que a sua família escolheu que você falasse, então, alguma das perguntas que você pode fazer é essa. Como que foi a sua alfabetização na escola? Você pode até perguntar para ele assim, como é que foram os seus primeiros anos iniciais? Do pré, né, até o quinto ano, que é a base, né? Outra pergunta que você pode fazer é a seguinte: quantos anos levou para você poder chegar onde você está hoje? Que é articulando, falando, fazendo a leitura labial numa entrevista e falando claramente. Como é que foi esse processo? E terceiro, como que você se sente no final do dia? Aí você pensa assim, mas que pergunta estranha. De todas que você fez tem sentido, mas essa, como assim? Final do dia todo mundo está cansado, né? Até quem não trabalhou está cansado. Essa pergunta é específica, porque quem articula, quem, digamos assim, aprendeu a falar, reabilitou a fala e veio para o nosso lado, não é natural para ele a fala. Ele aprendeu, porque ele não escuta. Então, ele teve que aprender. É como se eu quisesse, por exemplo, a força. Eu tenho que aprender inglês porque um dia eu vou para os Estados Unidos e não quero passar vergonha. E eu quero chegar lá falando tudo. Então, para isso, eu tenho que estudar horas e horas todos os dias e desenvolver vários caminhos para eu chegar lá. Só que como eu escuto e falo, e o inglês é uma língua que você também escuta, é fácil de eu aprender. Agora, imagine uma pessoa que não escuta aprender a falar. Então, como que ela fica no final do dia? Você conseguiu ver a associação de uma coisa para outra? Você acha que quando a pessoa coloca o aparelho, ou ela liga ali, né? Coloca ali o implante coclear, que fica aquela anteninha aqui. Você acha que ela fica ouvindo igual você? Você acha que como que é o som?
quando a pessoa usa o aparelho? Ela escuta igual a gente aqui? Você está ouvindo o meu vídeo, está vendo que a minha voz está meio arranhando, viu tomar uma água, você percebeu que a voz ficou meio rouca, você entende, você percebe os tons. Será que um surdo que usa aparelho, implante coclear, ele tem essa percepção? Então, não fique achando que o fato de você ver surdos que foram bem-sucedidos na reabilitação da fala, olha o nome, reabilitação. Ele não nasceu falando, porque como ele não escuta, ele não desenvolveu a fala. Ele reabilitou através de processos fonoaudiológicos, exercícios, pá. Só que enquanto ele estava nesse processo, o que você vai perguntar para ele? Como que foi na escola? Como que foi a comunicação dele dentro de casa com os pais? Quando foi que ele conseguiu fazer uma pergunta? Quando foi que ele entendeu uma explicação? Por exemplo, com quantos anos ele conseguiu entender certas coisas que ele hoje considera importantíssimas na vida dele? Essas pessoas que falam. Então, isso é a verdadeira pesquisa que você precisa fazer para conhecer esse público. Um público muito esforçado, um público vitorioso, mas é um público muito pequeno mesmo. E que, com a ajuda de certas tecnologias, alcançaram o que nós, que já falamos e ouvimos, achamos incrível, que é falar. Mas agora a gente vai falar um pouquinho do surdo sinalizante. Falei que era o último vídeo, mas o próximo que é o último. Ok. Falando do surdo sinalizante, nós temos uma série de detalhes que são muito importantes. Então eu vou dividir essa série aqui, que a gente vai falar, essa informação aqui dos surdos que usam Libras, a gente vai olhar pelo aspecto da educação, da escola, a gente vai olhar pelo aspecto emocional e o aspecto familiar. Falando da escola, quando a criança ela tem a oportunidade dada pelos pais de conhecer vários tipos de comunicação, um dia, quando ela cresce, quando ela começa a se desenvolver e começa a ter autonomia, noção, ela faz a opção. Não a família, por ela. Como assim? Porque assim, quando nasce uma criança e o médico diz que ela tem perda auditiva, lembra, perda auditiva? Pode ser suave, moderada, severa e profunda. Normalmente, o médico, ele está olhando pelo aspecto da saúde, mas ele não compreende o aspecto da educação, que é a escola. Então, quando ele fala para os pais assim, olha, ele precisa fazer um implante coclear, ele pode fazer um implante coclear, viu? Ele pode usar uma prótese auditiva. Inclusive, você pode começar a marcar a fono para ele começar a fazer aulas para ele desenvolver a fala. Então, o médico, ele, com a maior das boas intenções, ele mostra todas essas possibilidades para os pais. Mas como ele ali está no papel e na função da saúde, ele está fazendo o papel dele. Mas se põe no lugar dos pais. Os pais, eles quando escutam isso, eles nem lembram, nem fazem ideia que aquilo ali que ele falou levam muitos anos. Então, o processo de um implante coclear para uma pessoa mediana, que depende do SUS, hoje em dia está rápido. 3 anos. Dependendo de onde você mora. Então, eu considero 3 anos, 4 anos rápido. Ou até menos, dependendo de onde você mora. Só que a gente está falando aqui de um processo de reabilitação usando o implante. O que está envolvido no implante? Primeira coisa, a pessoa tem que fazer uma consulta, descobrir qual tipo de surdez que ela tem, se o tipo de surdez que ela tem combina ou atende ela usar o implante. Então, o implante não é para todo tipo de surdez. Não é para todo tipo de surdo. Assim como, eu não quero usar óculos, eu quero fazer cirurgia, eu quero abandonar meu óculos. Será que qualquer tipo de problema de visão é resolvido com a faquinha? Não. Não. Assim como nem todo tipo de perda auditiva, de surdez, é resolvida com implante coclear. Isso você não sabia, nem as pessoas falam. Então, o implante coclear não é a panaceia do mundo. Ou seja, o implante coclear não é a definição de solução para todas as pessoas. Não é. Não é. Mesmo que a pessoa faça a opção, olha, o médico diz, a chance de você captar som com implante coclear, do seu filho, por exemplo, é mínima, porque a surdez dele não vou aqui colocar muita informação, mas existem vários tipos de surdez, não só aqueles 4 que eu te falei. Então, o ouvido, a má formação da orelha, aí vem algum tipo de problema na parte média, ou seja, depois que você elimina essa questão da orelha, tem a parte aqui que a gente ainda diz que dá para observar, né? Não sei se eu estou falando certo, peraí. Dá para observar com o aparelhinho. Mas tem a parte interna, né? Tem a parte interna que faz a ligação com o cérebro. Então é como se a gente pudesse assim, ó. Então aqui está a orelha. Então a pessoa tem uma má formação na orelha. Será que se ela colocar o implante coclear ajuda? Eu não estou aqui para dar aula de medicina. Estou só comentando com você que existem esses tipos de surdez. Dependendo do problema que a pessoa tem, dá ou não dá para usar o implante. Ou o implante vai fazer efeito ou não. Então, se o problema está dentro da questão anatômica, o ouvido externo é uma coisa. Aí a gente diz assim, agora o ouvido médio, que está um pouquinho aqui para dentro, o problema está aqui. Ou a parte interna, que vai ligar no cérebro.
Então, quando a pessoa ouve, mas olha, meu filho fez implante coclear e está se dando muito bem, por que seu filho não fez? Então, você entende como que buga? Ah, eu tinha miopia grau 4, eu fiz a cirurgia, nem estou usando mais óculos, nem lente, por que você não faz? Aí ela diz assim, então, porque o meu grau de miopia é tanto, mas tem um detalhe. Quando o médico fez o exame, ele descobriu que a minha córnea, ela tem uma dificuldade, e por isso não dá para fazer a cirurgia. Ah, então, cada pessoa surda, ela é única. Então, quando você vai falar de surdez e de soluções, você tem que lembrar que cada um vai ter um grau, vai ter um motivo diferente, o tipo de surdez é um, a causa foi outra. Então, tem que ter muita calma antes da gente vender o peixe. Se não dá certo com o implante coclear, muitas pessoas fazem uso da prótese auditiva, do próprio aparelho, né? Então, mesmo com o aparelho, a gente tem que entender como que aquele aparelho está atuando no caso dela. Então, eu lembro que quando eu estava começando a lidar com pessoas surdas, eu fiquei impressionada que quando a pessoa vai fazer audiometria, ela faz audiometria, obviamente, sem o aparelho, para ver quanto que ela tem de perda. Aí ela depois coloca com o aparelho para ver o que ela escuta com o aparelho. Entendeu? Então, se o aparelho fosse a solução do mundo, colocou o aparelho, ouviu tudo. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, o aparelho, ele dá um ajuste, ele dá uma ajuda, mas nem sempre ele consegue atender 100% da expectativa. E mesmo que ele atenda, a cada ano a pessoa tem que fazer novas audiometrias, porque dependendo do que causou a surdez dela, não está estancado. Dependendo do que causou a surdez, todo ano ela está perdendo, perdendo, perdendo. E aquele aparelho que antes era top das galáxias, agora não resolve mais. Tem que trocar, tem que trocar, tem que trocar, tem que trocar. Isso aqui não é para espantar você. É o contrário, é para trazer você para esse mundo, para esse clube da deficiência invisível. Que aparentemente a gente olha na TV uma pessoa famosa, vê outro e a gente acha que todos eles são iguais e que todo mundo vai ter o mesmo resultado. Então isso aqui é para alertar você sobre essa realidade. Mas o que você acha de você conhecer melhor as identidades surdas que eu comentei lá no começo? Aquele idosinho que ficou surdo por causa da idade, aquela pessoa que nasceu ouvindo tudo, falando tudo, teve um AVC, teve um acidente de carro, teve algum problema de saúde, precisou usar algum antibiótico e aí, perdeu a audição, mas ela fala, ela não esqueceu de falar. E aquela pessoa. Peraí, um instantinho, eu tô esquecendo. Eu falei da questão do médico e esqueci de falar da língua de sinais em relação à escola. Então o médico, olha só como é que a mente vai, né? Então o médico falou com a melhor das boas intenções sobre faz o implante, faz isso, faz aquilo. Tá. Isso aqui leva um tempo. A escola não espera. A criança surda não espera. Ela não estaciona nos 2 anos e diz assim: fica com 2 anos, espera você fazer fono, para aí você aprender a falar, para depois você na escola conseguir se comunicar, se expressar e a professora te ensinar e você entender tudo, tá bom? Não existe botão para você parar a idade da pessoa. Então, assim como uma criança que escuta, ela está crescendo dentro da família ouvinte, ela está conversando com a mãe, com o pai, desenvolvendo boa comunicação, aprendendo a ter limites, entendendo o que pode, o que não pode, o que é certo e errado, o que é perigoso. Histórias que a família conta, histórias que toda família tem, né? A história do cachorrinho, a história do dia que a mamãe, enfim, todas aquelas histórias, você que é filho, sabe que um dia você conviveu na sua família, antes de você casar e sair, e você lembra dessas histórias. O surdo não. Por quê? Porque no meio daquele processo que você está acreditando, e que seja bom, parabéns, que ele vai fazer fono, que ele vai usar aparelho e tudo mais, o tempo está passando. As histórias já estão acontecendo. O mundo não para ele. Então ele fica com déficit de entendimento, com atraso, com uma perda muito grande. Por quê? Porque ele não está ouvindo. Está fazendo fono, está aprendendo pão, mamãe, mas enquanto isso ele não está ouvindo nada. Ele não está entendendo, ele não está conhecendo as coisas que você está vivendo dentro da sua família. Por isso que aquele preconceito de que conversar com a mão vai fazer seu filho, ou a pessoa que você ama, que é surda, vai atrasar a fala, isso não é verdade. Então, existe sim você utilizar os 2 caminhos. Então, ele aprendendo a língua de sinais, para que ele possa entender os comandos da fala, para que ele em casa converse com a família e dê risada das histórias, e na escola ele também aprenda o conteúdo. No meio disso tudo, é como se fosse uma rodovia, né? Aquelas rodovias largas, que tem carro para todo lado. Então, a vida é assim. É o carro da saúde, é o carro da família, é o carro da escola. Então, eu não posso estacionar o carro da escola e o carro da saúde andando e o da família também parado. Os 3 têm que estar andando, né? Mesmo que, de vez em quando, né, um atrapalhe o outro um pouquinho, mas ele não pode estacionar. Carro parado na garagem, em ferrugem de quebra.
Se você perceber, cada letra, cada som tem uma palavra diferente, mas é aí que está. Vocês estão me ouvindo, eu falo como se eu fosse estrangeiro. E se vocês me veem, é como se eu fosse de outro país. Porém, eu, que não ouço, eu aprendi a falar feito. Então, portanto, a minha voz é através da minha visão, é através da movimentação labial. Ou seja, eu não sei que som eu estou pronunciando, mas eu sei o que eu quero falar para que vocês me ouçam. Portanto, eu não posso dizer que eu estou falando bem, mas eu estou me esforçando. Eu fiquei curiosa agora. Manda. Fiquei curiosa. Como é que foi que você vai falar a primeira palavra? Qual foi o método? Boa, Como é que foi isso? Tipo assim, vamos lá, vamos começar agora. Como é que startou? Vamos supor que fazer a minha pano. Tá. A minha pano, ela pegava minha mão, colocava na garganta. Repetia. Aí eu olhava. Aí ela me dava sinais pra eu poder entender que eu preciso falar aquilo, imitando a leitura. Imitando. Aí ela colocava a mão na vibração pra eu poder imitar. Isso é um método, porque como eu não ouço, eu não sabia a palavra pra falar. Então, eles descobriram que o melhor jeito é pegar a mão, colocar na garganta e repetir para a leitura labial. Ok. Aí eu colocava sempre mexer os lábios, porque a voz sai, ela sai. A diferença é a movimentação da boca que muda a letra. Exemplo. P, tem vento. Tem. Você consegue diferenciar um P de papai e P de bola. Um tem vento, outro não tem. Outro. Caraca, velho. Faca, animal. Faca. No prato. Uhum. Você consegue perceber que algumas palavras têm vento e outras não. Isso é uma noção. Porém, as pessoas que escutam nunca precisaram disso. Não precisa ser recurso. Escutam e falam do jeito que falam. No meu caso, precisava de muita atenção, muito treinamento. E eu que falar, era cansativo, eu queria parar, mano. Eu não aguentava mais. Ai, imagina. Não, é isso que eu ia te perguntar, Alex. Te cansa falar? Porque eu percebo que você, né? Porque não é normal pra mim. Entendi. Você é normal porque tu fala. Até demais eu falo. Eu tenho que me concentrar no que eu estou falando. Tem peixes que eu falo alto, que eu falo baixo, mas que não tem nenhuma consciência. Esse aparelho novo pode me ajudar a criar essa noção. Porque conforme o aparelho vai evoluindo, mais próximo vai chegando ao som e melhor se toca na minha fala. Então, assim, é cansativo falar, mas eu falo com prazer porque eu tenho alegria e posso falar com as pessoas. Legal. Afinal, a gente não pode simplesmente parar só porque... Afinal, tudo na fita cansativo. É. Já depende de você quer continuar trabalhando com isso ou não. Entendeu? Eu fiquei pensando aqui que o maior fator de insegurança relacionado à surdez hoje, para mim, tem a ver com a voz. E a minha voz, depois do implante coclear, do primeiro, ela mudou muito, ela melhorou muito. Todo mundo vinha falar isso para mim, eu percebia claramente. Depois do segundo implante, ela melhorou mais ainda. Só que nesse trajeto tem buracos no meio do caminho, porque... Às vezes o seu implante pifa. Esse ano eu tive vários problemas com o implante, fiquei bastante tempo escutando com o implante que não era meu, tendo problemas com o som do implante, voltou o problema de novo, minha voz fica toda alterada. E eu acho que é a coisa que mais causa insegurança na gente, porque a surdez é invisível, mas a voz da gente as pessoas percebem assim, ó, na primeira frase dá para perceber se tem alguma coisa diferente, esquisita ou errada com a nossa voz. Então, vocês sabem que eu sou gaúcha. Atualmente, o problema que eu tô tendo com o meu implante é que eu escuto um barulho constante de papel alumínio sendo amassado no implante direito quando tem ruído de fundo. Então, se eu não estiver num ambiente super silencioso,
eu fico muito irritada, porque a minha voz fica alterada, minha língua prende, eu escuto tudo alterado. Assim, estresse. Mas o que eu ia falar é, se eu ficar tentando fingir que eu sou carioca, fica mais fácil. Então, por exemplo, minha voz fica ótima se eu ficar tentando fingir que eu sou carioca. Mas se eu tô falando como gaúcha, eu já percebo que fica mais rouca, que é plena a língua aqui no dente da frente. Então, é muito mais fácil ser carioca quando você é surdo, porque aí é muito mais fácil de controlar a sua voz. No meu caso, por exemplo, eu demorei muito tempo para descobrir que a minha voz era diferente. Eu só descobri porque me deixaram um comentário mega escroto no YouTube, isso em 2012, eu acho. E aí que eu fui perguntar em casa, tipo, qual é da minha voz que ninguém me avisou. Porque as pessoas próximas, por medo de magoar a gente, eles não falam que a nossa voz tá diferente, tá esquisita, tá alterada. Eu até entendo, mas eu preferia que tivessem me falado, porque eu teria feito fonoterapia ou buscado um implante coclear muito antes de chegar naquela voz. E eu percebo, por exemplo, com os implantes, minha voz altera muito também. Atualmente ela tá rouca e tá esquisita, porque eu tô com um problema no implante direito. Enfim, a voz de surdo é uma coisa em constante mudança e evolução.